Superman já estreou nos cinemas e apesar de ser um filme bem diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal, eu já assisti esse filme e hoje eu vim compartilhar um pouco da minha opinião com vocês. E se você ainda não assistiu Superman, fica tranquilo porque esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira totalmente sem spoilers, falando um pouco mais por cima ali, mais sobre a minha opinião mesmo, e a segunda parte, vamos falar um pouco dos pontos polêmicos desse filme. Então, eu sou Marcelo e você acaba de entrar na sessão pós-créditos. Então pega uma pipoca, se acomoda, porque hoje nós vamos testemunhar o renascimento da esperança. Mas antes, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e senta a visão de calor no like. Bora lá! Diferente do Homem de Aço, aquela versão do Superman de 2013, do universo do Zack Snyder, essa versão aqui do Superman trata ele como uma figura mais esperançosa, bondosa. O filme também é bem mais lúdico, então começa o filme e parece que você acabou de abrir um quadrinho, sabe? Então já tem muita coisa acontecendo, então a gente nem tem muito tempo para respirar. A introdução do filme já é a história acontecendo. E apesar de não contar literalmente a história de origem do Superman, a relação dele com os pais adotivos e com os pais biológicos vai ser um ponto central aqui no filme, então a personalidade dele é muito importante. Ainda no começo a gente vê que as ações do Superman possuem consequências geopolíticas que vão afetar ele, vão afetar também o Clark, vão afetar as pessoas do planeta diário. Então o filme vai tratar bastante o Superman tentando fazer coisas boas e como a mídia enxerga essas atitudes que ele toma. Falando sobre personagens, o filme tem muitos personagens, tem muitos núcleos para serem desenvolvidos, mas eu considero que na medida do possível, todos esses núcleos são bem trabalhados. O James Gunn, que é o diretor desse filme, é o mesmo diretor do Esquadrão Suicida e de Guardiões da Galáxia, então ele tem essa experiência por trabalhar bem em grupos. E aqui nesse filme tem mais de um grupo e eu acho que ele trabalha bem. A gente tem, por exemplo, o núcleo mais interno do Superman, que seria o Superman, o Krypto, a Lois Lane, os androides da Fortaleza da Solidão, e só a relação entre o Superman e o Krypto já é muito engraçada. Todas as vezes que o Krypton aparece, ele adiciona muito nas cenas, e entre o Superman e a Lois tem muita química, então é muito legal ver eles juntos, os diálogos deles juntos são muito importantes pro filme e prendem bastante a nossa atenção também. A gente tem um núcleo dos personagens do planeta diário, que são muito importantes aqui no filme, ainda mais no desenvolvimento da trama e também no final dela, eles vão ter um papel muito central. O núcleo da Gangue da Justiça, composta pelo Lanterna Verde, pela Mulher Gavião e pelo Senhor Incrível, que tem uma participação gigantesca no filme, não parece muito pelos trailers, mas o Senhor Incrível é muito importante na trama. Toda vez que ele aparece é legal, porque ele é um personagem que tem muito estilo e ele é o protagonista de uma das melhores sequências de ação desse filme. E é claro, a gente tem um Lex Luthor que vai roubar a cena, sendo um típico vilão de quadrinhos, então ele tem acesso a diversas tecnologias, tem capangas, e o Luthor é muito inteligente e muito sádico, então ele é uma figura bem ameaçadora que cumpre muito bem o papel de vilão, e ele chega a ser um contraponto muito interessante pro Superman, porque o Superman é um alienígena que muitas vezes é muito mais humano do que o Luthor, que é um ser humano, e esse fato do Superman ser um alienígena é uma coisa que é levantada pelo Luthor a todo momento, e essa versão do personagem se destaca por ser muito manipulador e principalmente muito invejoso com o poder que o Superman tem. E em relação às cenas de ação, para quem já assistiu o Esquadrão Suicida ou Guardiões da Galáxia, sabe que o James Gunn é muito bom em fazer sequências de ação divertidas, cinematográficas, com storytelling legal e geralmente com uma música de fundo que causa uma sensação distoante. Então, enquanto a ação é bem violenta, a música é bem animada, e ele traz esse estilo aqui pro filme. Tem diversas sequências de ação e principalmente a coreografia dos movimentos do Superman são incríveis. Então não é só aquela porradaria pura. O Superman tem movimentos bonitos enquanto luta, ele sabe muito bem usar os poderes dele e cara, ficou incrível essa parte. E pra finalizar essa parte sem spoilers, eu quero destacar que esse filme não tem medo de falar sobre questões políticas e sociais atuais, como guerra, como o poder que os bilionários têm no mundo de hoje, e também dá uma pincelada pra falar de mídia e de redes sociais. Alguns desses
desses pontos são centrais mesmo no filme e outros são só detalhezinhos aqui ou ali que, se você pegar, vai ser muito gratificante. E tudo isso vai ser encaixado de uma forma bem fluida aqui na trama. Então, se você gosta dessa ideia de um Superman mais esperançoso, mais bondoso, um filme que é inspirado em quadrinhos e não tem medo de assumir essa estética, de assumir essa narrativa, então vá ao cinema assistir Superman, porque vai ser uma experiência incrível. Então agora eu quero falar de uns pontos que são mais polêmicos, que são spoilers mais fortes e principalmente uma coisa que eu não gostei dentro do enredo. Então sim, terá spoilers agora. Então se você ainda vai assistir esse filme e não quer receber spoiler, pula pra essa minutagem que eu tô deixando aqui embaixo. Então, pra começar, o filme apresenta uma gravação que o Superman fica ouvindo, que é a última gravação que os pais deixaram pra ele. E essa gravação tem uma falha, ela é quebrada no meio. O Luthor consegue invadir a Fortaleza da Solidão e uma das suas capangas recupera o restante da gravação. E essa gravação muda um pouco a forma que a gente entende a origem do Superman. Nessa versão, o Jor-El fala pro Superman dominar a Terra e ter um harém de mulheres para conseguir ter mais filhos e força suficiente para dominar o planeta. Como isso é uma coisa que o Lex acaba descobrindo no meio da trama depois de terminar de recuperar a mensagem, não é algo que o Superman sabia desde o começo. Então isso vai gerar um conflito pro personagem, mas no final das contas nem é uma coisa tão importante assim, porque o Superman já decidiu ser uma pessoa bondosa. Então o fato deles darem essa mexidinha na origem, pra mim, não é tão importante, mas eu sei que pode incomodar bastante os fãs que realmente gostam mais do Superman. E apesar do Superman ser realmente o protagonista desse filme, no segundo ato ele fica bem escanteado quando ele é preso na dimensão compacta pelo Lex. Isso dá margem para o desenvolvimento de outros núcleos, como o núcleo do planeta Diário, mas ao mesmo tempo tira o Superman de tela por bastante tempo. Isso foi uma coisa que não me agradou muito. Depois que terminou o filme, eu fiquei com uma sensação muito grande de que eu queria ver o Superman por mais tempo. Óbvio que isso pode ser positivo, né? Quando lançar o próximo filme eu vou querer assistir, mas eu acho que faltou um pouco mais do Superman aqui, ainda mais faltou um pouquinho mais do Clark. Então é coisa de ter mais 15 minutos, meia hora de filme, iria contribuir muito para a experiência e para a narrativa. Além do Jonathan e da Martha quase não aparecerem no filme, eles acabam aparecendo só por uma ou duas cenas. Tá bom que a cena que o Clark e o Jonathan conversam é muito emocionante, de verdade, até dá vontade de chorar um pouquinho, mas eles aparecem muito pouco, e é um filme meio que de origem, né? Não de origem, mas é o primeiro filme do Superman nesse universo, então acho que seria mais legal trabalhar um pouco mais essa relação dele com o pai, que é importante no filme. Então, por que não deu mais tempo de tela pra gente ver essa relação, sabe? Isso ficou um ponto um pouquinho negativo pra mim. E o último spoiler é a questão do Ultraman, que é um dos capangas do Lex. Ele vai aparecer uma hora ou outra pra dar porrada no Superman, então essa é a função dele aqui no filme. E na luta final entre eles, a gente vai descobrir que o Ultraman é um clone defeituoso do Superman. Durante essa luta, o Lex abre uma fenda na cidade de Metrópolis, que começa a ser invadida pela dimensão compacta. O Superman briga com o Ultraman e consegue jogar ele dentro de um buraco negro que existe nessa dimensão. E o filme deixa muito claro que essa história do Ultraman não vai terminar aqui e que ele vai voltar como Bizarro. Essa é uma cena que ficou bem legal, a luta entre os dois tem uma coreografia muito boa também, igual todas as lutas desse filme, mas ela deixa essa brecha pra gente ver o Bizarro aparecer no futuro. No geral, esse filme vai abraçar a sua inspiração em quadrinhos e vai trazer um Superman mais esperançoso, bondoso e até mesmo mais humano do que a versão passada, conseguindo criar na gente uma expectativa para acompanhar os próximos filmes do DCU e uma vontade grande de querer acompanhar um pouco mais esses personagens. O filme conseguiu unir ótimos personagens, um ótimo vilão e um enredo simples que funciona muito bem e com certeza consegue divertir. Porém, o filme conta com muitos personagens que não vão ser bem desenvolvidos, mas vão ser bem apresentados. Então a minha nota para Superman de 2025 são 4 estrelas e eu com certeza recomendo esse filme, ainda mais se você tiver a chance de ir nos cinemas. Vá e assista porque é uma experiência muito boa. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de deixar o like no canal e comenta aqui embaixo. Você quer ver mais vídeos de super-herói aqui no canal? No estilo desse vídeo aqui ou contando a história completa de algum super-herói em específico? Quarteto Fantástico tá chegando aí. Se você quiser uma review, comenta aqui embaixo, se inscreve e não esquece de clicar no sininho para acompanhar os próximos vídeos do canal. Até mais!